Olá, povo de Deus, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, Jeremias 30, e os versículos 1 a 2, 12 a 15, 18 a 22. Sereis o meu povo e eu o vosso Deus. Esse é o lema do projeto de restauração apresentado por Jeremias nos capítulos 30 a 33. Claro que o texto apresenta muitos acréscimos, mas o roteiro se mantém. Os destinatários do projeto também se alternam entre Reino do Norte, do Sul, Israel, Judá, mas isso não impede de percebermos que a linha de pensamento é de que Javé não faz vista grossa aos pecados do povo, mas age com profunda misericórdia porque quer que o povo se volte para ele e restaure sua vida integralmente. Assim se cumpriria a profecia: sereis o meu povo e eu o vosso Deus. Como sabemos, a profecia de Jeremias compreendeu 40 anos de atividade, tempos muito difíceis, muito conturbados. Vejam que a sucessão de reis nesse tempo sempre foi marcada por assassinatos, golpes, invasões, conflitos internos e externos. Como sintetiza Fowler, Jeremias profetizou sobre a situação de Judá antes e depois da reforma de Josias, presenciando sua morte no campo de batalha em 609 a.C., a instalação do rei Joacás pelos judaítas e Joiaquim pelos egípcios, o regime brutal de Joiaquim e sua revolta final contra a supremacia babilônica. A primeira deportação imposta como castigo a essa revolta em 597 a.C. O governo do último rei Sedecias, juntamente com o cerco e a tomada de Jerusalém e a fuga de um grupo de judaítas para o Egito por motivo do assassinato de Godolias, rei imposto por Nabucodonosor. Por tudo isso, podemos perceber que o projeto de restauração sob o lema Sereis meu povo e eu vosso Deus não tinha um pano de fundo histórico muito favorável. Era como viver sob o clima desta pandemia que estamos vivendo por um período largo de 40 anos. Jeremias, com seu projeto de restauração, se identifica com aqueles que hoje acreditam num novo normal, onde reconhecemos nossas culpas, somos agraciados pela misericórdia de Deus e retomamos sob novas bases a restauração da casa comum. Porém, é peça-chave o reconhecimento do desvio na condução política e econômica do país. Tua ferida é incurável e perigosa tua chaga. Ninguém quer tomar o encargo de curá-la, não há para ti remédio nem emplasto. Esqueceram-te os que te amavam, e contigo nem mais se preocupam, pois que te feri como se fere um inimigo com cruel castigo, por causa da gravidade de tua falta e dos números de teus pecados. Por que choras tua ferida? Por que incurável é tua dor? É por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados que te fez isso. Frente a isso, vem a proposta de restauração. Restaurarei as tendas de Jacó e me apiedarei de suas moradas. Será a cidade reconstruída em sua colina e reedificado o palácio no primitivo lugar. Cânticos de louvor se erguerão e gritos de alegria. Multiplicar-lhes-ei o número, que não será mais reduzido. Eu os exaltarei e não serão mais humilhados. Os filhos serão como eram outrora, e forte será diante de mim sua assembleia. Castigarei seus opressores. Um dentre seus filhos será o chefe, e do meio dele sairá seu soberano. Mandarei buscá-lo e perante mim terá acesso, porque nenhum homem se arriscaria a aproximar-se de mim, oráculo do Senhor. Sereis o meu povo e eu o vosso Deus. O Salmo 101, que vem em seguida, canta essa situação.
O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Mateus 15, de 1 a 2, de 10 a 14. No esquema do Evangelho de Mateus, o conflito entre Jesus e os judeus vai num crescendo até atingir o ponto máximo na cruz. Entre Jesus e a tradição dos judeus não há reconciliação possível. Os guardiães da tradição judaica, representados no texto de hoje pelos fariseus e mestres da lei, não podiam admitir as constantes flexibilizações de Jesus e seus seguidores frente ao código de leis, costumes e tradições do povo judaico. A relativização da observância do sábado, da sacralidade do templo e dos critérios legais de pureza colocava em risco todo um sistema montado em cima desses princípios. No texto de hoje, o questionamento dos representantes da lei judaica é direto. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos antigos? E eles se baseiam no fato de verem os discípulos não lavarem as mãos no momento da refeição, não observando a lei da pureza. Interessante a reação de Jesus. Não responde diretamente aos que lhe questionam, mas chama a multidão para perto de si e lhes diz: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca, isto é, que torna o homem impuro. Os discípulos perceberam o quanto as palavras de Jesus tinham escandalizado os fariseus e comunicaram isso a Jesus. Mas Jesus aprofunda o sentido de suas palavras, recitando o Salmo 52, verso 7. E lhes diz que toda planta que meu Pai do céu não plantou será arrancada. E diz aos discípulos que não se preocupem com os fariseus escandalizados, pois são cegos guiando cegos, cujo destino deles é se afundarem num buraco. Depois, respondendo a Pedro, que lhe interroga sobre o significado dessa controvérsia toda, Jesus explicita o que sai do interior do homem e provoca impureza. O que sai da boca brota do coração. Isso contamina o homem. Pensamentos malvados, assassinatos, adultérios, fornicação, roubos, perjúrios, blasfêmias. Todas essas coisas más procedem do íntimo da pessoa. São elas que tornam o homem impuro. Cuidemos, pois, do nosso coração, para que dele brotem o amor, a misericórdia, a justiça, o comportamento ético. Lembremos-nos do que disse Jesus: os loquitor ex abundancia cordis, ou seja, a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Celebramos hoje o dia de São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, padroeiro dos padres,
que nasceu no dia 8 de maio de 1786, no vilarejo de Dardilly, ao norte da cidade de Lyon, na França. Filho de Mateus e Maria, foi o quarto de 7 irmãos. Encontrou enormes dificuldades para chegar ao sacerdócio, entrou no seminário com 20 anos e muito defasado nos estudos. Porém, foi ordenado e mandado para um lugarejo com cerca de 250 pessoas. Como diz o ditado, buraco quente, inferno grande, local de difícil trabalho, pois conta-se que aí a igreja sempre estava vazia e as tabernas lotadas. Depois de um tempo em Ars, o padre João Maria Vianney inverteu essa realidade. Ele fazia suas próprias refeições e os serviços domésticos, vivia em oração, alimentava-se pouco, dormia apenas 3 horas por dia para dar conta das suas atividades que tinha como vigário do local. Dedicava tempo para socorrer os pobres em suas necessidades, fazendo todo o possível por eles. Quando recebeu a herança por parte de seu pai, gastou todo com os pobres. Destacou-se como exímio e dedicado confessor e faleceu em 4 de agosto de 1859, com 73 anos. Um beijo no seu coração.